Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e ação de 2022, chamado Mad Haydn. Alerta de spoilers a seguir. Em uma Suíça distópica, o presidente Meili, líder dos fascistas do queijo, controla tudo. Enquanto as pessoas se agrupam para se revoltar sob a sua tirania, o avô Apoy, um homem astuto e misterioso, cria sua neta Heidi nos isolados Alpes suíços para protegê-la do mundo exterior. No entanto, a jovem deseja liberdade e se envolve com os capangas do tirano, marcando o início da sua evolução e aventura. Enquanto isso, uma manifestação ocorre em frente à fábrica de queijos Meili. Uma mulher atira um queijo contra um dos guardas, o que desencadeia um fuzilamento contra todos. Algumas pessoas sobrevivem, mas o comandante Nor, um fiel fascista do queijo, dá um passo à frente para atirar nos sobreviventes. 20 anos depois, Heidi, uma jovem comum, desfruta de um momento íntimo com seu namorado Gold Peter em um celeiro nos Alpes suíços. Logo, o homem a informa que tem alguns negócios para resolver e parte com os seus preciosos bodes. Em seguida, a voz do avô Apoy ecoa, chamando a sua neta. Quando Heidi chega, eles compartilham uma refeição simples, enquanto o homem mais velho a lembra delicadamente de não se meter com Gold Peter. Heidi argumenta que ela está na idade certa para tomar as suas próprias decisões e pede para continuar a sua refeição em paz. O avô continua dizendo de que é uma conversa sobre os negócios obscuros do seu namorado na cidade. Heidi então defende Gold Peter, enfatizando que eles se amam antes de sair da sala. O avô suspira preocupado, pois conhece as verdadeiras intenções do homem. Enquanto isso, Gold Peter caminha confiante pela cidade, enquanto atrai a atenção do povo. Ele entra num celeiro escuro onde se encontra com dois homens para vender o seu queijo de cabra. Depois de prová-los, os clientes elogiam seu queijo, dizendo que é muito melhor do que o queijo Meili que domina o mercado. Enquanto isso, o novo anúncio do queijo Meili está sendo transmitido na TV com a participação do presidente Meili. Ele lembra a todos de denunciarem qualquer pessoa que seja intolerante à lactose. O tirano fica satisfeito ao ver o anúncio, mas ele sugere colocar mais mulheres da próxima vez. O ministro também informa que os franceses estão prestes a chegar a um acordo sobre as suas condições de exportação. Entretanto, outro ministro chega ofegante e o presidente Meili o corta quando uma mulher vem alimentá-lo com o café da manhã. Depois de dar uma mordida, ele repreende firmemente o ministro por estar 1 minuto atrasado e o demite do seu serviço, de modo que os soldados o arrastam para longe. Então ele volta a falar dos franceses e decide convidá-los para a celebração do Dia Nacional e conquistar o mundo através do seu incrível queijo. Enquanto isso, o comandante Nor captura o cliente de Gold Peter. Ele o interroga com a ajuda de um assistente, Kari, que derrama queijo derretido nele, queimando seu rosto. O homem implora para pararem de jogar queijo, já que ele é intolerante à lactose. Então ele revela o nome de Gold Peter como seu fornecedor e a sua localização nos Alpes. Entretanto, o comandante Nor enfia chocolate em sua boca e o martela para dentro antes de sair para procurar o fornecedor. No dia seguinte, Heidi vai com Gold Peter à cidade. O namorado pede que ela espere, enquanto ele entrega algo que a sua namorada não tem a menor ideia do que é. Ela espera sem entender o que está acontecendo, e logo Gold Peter é arrastado pelos soldados para o centro da cidade. Então o comandante Nor anuncia que ele está sendo acusado de produzir, distribuir e vender produtos lácteos ilegais. Em seguida, ele explode a cabeça de Gold Peter com uma besta. Heidi chora alto ao ver a morte do seu amado, o que chama a atenção do comandante, pois ele sabe que o presidente Meili adoraria ter uma mulher como ela. Heidi então escapa usando a moto de Gold Peter, e o comandante Nor ordena seus homens que capturem a garota. Depois disso, o avô Apoy ouve os veículos. Ele planeja repreender Gold Peter por levar Heidi para a cidade, pensando que é ele quem está chegando. No entanto, Heidi vem correndo enquanto os soldados Meili a perseguem. Então, Heidi é capturada, enquanto o avô entra apressadamente na casa. O comandante Nor chega e o avô Apoy abre a sua janela armado, ameaçando os soldados para saírem. O comandante o reconhece e zomba da sua rebelião fracassada. Então, o avô atira na perna de um dos soldados como um aviso. Entretanto, o jovem soldado atira acidentalmente nos barris de álcool em frente à casa, o que causa uma explosão. E Heidi chora quando vê a casa explodir com o seu avô lá dentro. Comandante Nor ri de forma debochada do resultado das ações do inimigo. Então, todos eles saem com Heidi em cativeiro. Heidi tenta se soltar das algemas, mas outra prisioneira, Clara, a detém, pois não há esperança. Logo, eles chegam ao acampamento Alpenblick e encontram Fraulein Rottweiler, a líder do acampamento, que os cumprimenta friamente. Quando o comandante apresenta Heidi, ela diz a Lutz, uma oficial superior, para eletrocutar a garota. Depois disso, todas as novas prisioneiras são limpas como gado, com uma mangueira de água. Em seguida, elas recebem roupas e um pedaço de queijo para comer e verificar se são intolerantes
intolerantes à lactose. O Dr. Sweetsgabel, o mestre do queijo, é o responsável pelo teste médico. Quando chega a vez de Heidi, ela cospe o queijo. O médico permanece calmo e diz que pode jogar o jogo de Heidi. No final, ela come o queijo e passa no exame. Em seguida, Heidi e Clara são colocadas em uma cela com duas mulheres corpulentas, Flora e Rosie. Naquela noite, Heidi jura a Goldpeter que ela o vingará. Ela também diz a Clara que elas devem cooperar, mas a moça é cética em relação a isso. No dia seguinte, Rottweiler reúne as recrutas para o treinamento de luta livre alpina, o esporte mais popular da sua nação. Rosie e Clara são chamadas para uma demonstração do movimento mais comum e, como esperado, a mulher menor é jogada no chão como um trapo para a satisfação de Lutz. Heidi as detém, enquanto Rosie segura Clara para jogá-la no chão novamente. Então, a oficial superior chama Heidi para tomar o lugar de Clara, enquanto Flora substitui Rosie. A mulher corpulenta a balança e a joga de cara no chão. Naquela noite, Flora ainda empurra a cabeça de Heidi no vaso sanitário da sua cela, mas elas são interrompidas quando uma oficial chega para enviar as três detentas enquanto Heidi permanece. Rottweiler entra e coloca um colar de queijo na garota mais jovem, enquanto ela anuncia a chegada do presidente Meili. As soldadas preparam um tapete vermelho para ele, e o comandante Nora apresenta a Heidi, detalhando seus antecedentes. O comandante menciona o falecimento de Apoy, então Heidi o ataca. Entretanto, quanto mais hostil ela se torna, mais o presidente Meili se interessa por ela. Ele lembra aos oficiais que Heidi será a principal atração da luta livre alpina este ano. Os dias passam com Heidi e Clara seguindo a mesma rotina: refeições de queijo, treinamento de luta livre alpina e sendo intimidadas pelas suas companheiras de cela. Um dia, Heidi se recusa a comer queijo. Ela vai para o seu assento e Flora a provoca por não comer, o que eventualmente leva a uma briga. Ainda há tempo, Lutz e as outras oficiais chegam para parar o tumulto. Em seguida, Heidi é enviada para a sala de isolamento, onde Rottweiler e Lutz a confrontam. Entretanto, seu colar cai no chão e a líder do campo o recupera enquanto repreende Lutz por não ter notado. A oficial sênior então entrega a refeição de queijo a Heidi, mas ela a empurra para longe. Por isso, as oficiais superiores garantem que em breve ela vai implorar por queijo e a deixam na sala. Heidi vê um esqueleto na sala e começa a chorar desesperada. Mais tarde, Rottweiler volta ao seu escritório, onde o comandante Nora está esperando como um cachorro pedindo algo. A líder abre a sua gaveta e retira uma salsicha. Ela mergulha no queijo e a enfia no comandante. Logo, Heidi começa a morrer de fome, enquanto Lutz aparece com várias refeições de queijo para tentá-la. Então, o esqueleto do lado dela cai e ela vê uma frase na parede dizendo "Viva a Pátria-Mãe", o que a deixa esperançosa. Depois, ela vê um osso esculpido em uma faca e o guarda para bolar um plano. Na manhã seguinte, o presidente Meili toma café da manhã com seus funcionários de confiança e expressa sua decepção com o projeto do melhor queijo suíço de todos os tempos. A criada de Meili chega e o Dr. Sweetsgabel olha inadequadamente para o seu peito, mas isso de alguma forma o inspira a fazer algo, então ele promete ao presidente que será bem sucedido. Meili também pergunta a Nor sobre Heidi e o soldado responde que ela está se adaptando muito bem. Sabendo que isso é mentira, o comandante chama imediatamente Rottweiler para exigir a melhora de Heidi, já que Meili está ficando impaciente. Mais tarde, Lutz entra na sala de detenção, onde ela costuma eletrocutar Heidi. Elas são interrompidas por Rottweiler, que ordena ao oficial sênior que saia. Então ela persuade Heidi devolvendo seu colar. Quando ela o pega com prazer, Rottweiler lhe dá o queijo, mas Heidi a apunhala com a faca no pescoço e pega as chaves. Depois ela corre para o quarto de Clara, mas a sua amiga está ocupada comendo queijo. Heidi lhe diz que está na hora de sair, mas a mulher se recusa, concentrada em seu queijo. Portanto, Heidi promete consertar as coisas antes de partir. Enquanto isso, Nora encontra o corpo de Rottweiler e uma nota sangrenta na parede, escrito "Morte à Pátria". Ele e seus soldados iniciam a busca pela detida fugitiva, e eles encurralam Heidi na beira do penhasco. Ele zomba dela e a informa que também foi ele quem acabou com a vida dos seus pais. Então ele lhe dá uma escolha: voltar ou acabar com a vida dela. Heidi diz que ninguém controla o seu destino, então ela se deixa cair do penhasco, o que a leva a uma queda na água. Devido a isso, ele não tem escolha a não ser informar o presidente Meili. O líder fica furioso, mas ele o afasta, pois há coisas mais importantes a fazer. Por outro lado, Heidi sobrevive e desperta às margens do rio. Ela retorna à sua viagem, chega a uma capela e encontra uma garrafa de absinto. Ela a bebe e instantaneamente fica bêbada. Mas antes de perder a consciência, ela vê Helvetia, guardiã da pátria, olhando com firmeza para ela. Enquanto isso, o Dr. Sweetsgabel apresenta a fórmula do melhor queijo suíço de todos os tempos ao presidente Meili e explica que isto fará com que todos que comerem o queijo obedeçam ao seu comando. No entanto, Meili não consegue compreender a sua explicação
explicação, por isso o conduz a uma sala de demonstração. O médico lhe mostra o melhor queijo suíço de todos os tempos e pede a Kari para comê-lo. De repente, suas veias escurecem, então Meili sonda o médico sobre as mudanças em Kari. Schwitzgebel aconselha o presidente a comandar o homem. Meili ordena que ele fique reto, e ele faz isso, mas todos o veem parecendo um zumbi. O médico aconselha o presidente a dar ordens a Kari, e Meili diz para ele provar a sua força. Por causa disso, Kari agarra o ministro e rasga o seu peito. Nora atira na cabeça dele e ele desmaia. O Dr. Schwitzgebel pede perdão, mas o presidente Meili o parabeniza por ter criado o derradeiro soldado. Então ele diz ao médico para produzir o máximo possível, apesar da desaprovação de Nor. Por outro lado, Heidi acorda e traz as armas que ela encontra na capela. Helvetia e duas freiras chegam para detê-la, dizendo que ela pode partir, mas as armas ficam. Heidi luta contra elas, mas ela falha. Então Helvetia a chama e toca seu peito, dizendo que ela tem do comando do bode da montanha e esqueça outras emoções. Em uma casa de celeiro isolada, o pai de Welly e Goat Peter, os demais rebeldes, estão ocupados fazendo caricaturas contra Meili quando a porta se abre, revelando a Poi, que está pedindo ajuda para resgatar Heidi. Eles se recusam, mas a Poi informa ao pai de Goat Peter que seu filho faleceu devido aos homens de Meili, então eles eventualmente concordam em lutar contra eles. Enquanto isso, Heidi treina artes marciais com as freiras, enquanto a Poi e seus amigos reúnem mais pessoas para a resistência. Enquanto os guardiões da pátria e a resistência se preparam para lutar contra Meili, a produção do derradeiro queijo suíço começa. Logo depois, Heidi completa seu treinamento e está pronta para enfrentar Meili e seus homens. Simultaneamente, a presidente chega ao escritório de Nor para procurar os melhores candidatos para comer o melhor queijo suíço de todos os tempos. De repente, um soldado ferido chega para informá-los de que foram atacados por uma mulher que escreveu Morte à Pátria. Sabendo que é Heidi, o presidente adverte o comandante que esta é sua última chance de provar o seu valor. Nor chama um colega que trabalha no departamento de relações exteriores. Ao receber a chamada, o colega sai entusiasmado da sua mesa e abre a sua cômoda, revelando uma armadura viking. Naquela noite, os cartazes de procura de Heidi estão por toda parte, enquanto os soldados debocham dela. A mulher chega e apunhala um deles, corta o outro ao meio e empurra o acordeão para o rosto do soldado restante. De repente, o homem de armadura viking chega para enfrentá-la. Heidi acorda no dia seguinte, acorrentada em um lugar desconhecido. Enquanto isso, o presidente Meili cumprimenta os delegados franceses que participam do Dia Nacional da Suíça. Em seguida, ele vai ao pódio para o seu discurso de boas-vindas. Heidi percebe que ela está no estádio do local da celebração. Clara chega para a luta livre alpina contra Flora e Rose. Como era de se esperar, ela é atirada como trapo para todos se divertirem. Então, o presidente Meili anuncia o próximo adversário, que é Heidi. Desta vez, as armas tradicionais suíças são entregues. Clara e Heidi olham uma para a outra, enquanto a guerreira está pronta para enfrentar os seus oponentes. Flora balança um taco primário na direção de Heidi, mas ela se esquiva, fazendo Rose receber um golpe na parte de trás da sua cabeça. O público ri da virada dos acontecimentos, especialmente os oficiais e os delegados. Enraivecida, Flora ataca Heidi, mas ela bate facilmente na mulher corpulenta. Flora encoraja a acabar com sua vida, mas Heidi lhe diz que elas devem trabalhar juntas. A multidão a aconselha a acabar com a sua inimiga, mas em vez disso ela a deixa inconsciente. Heidi grita à plateia para despertar a sua consciência de que tudo está acontecendo porque o presidente Meili está errado, mas a multidão a ignora. Meili zomba de Heidi, então ela declara que está aqui para acabar com o líder. O presidente pede ajuda a Nor, então o comandante envia o seu homem com uma armadura viking. Heidi o corta e ele sangra, fazendo a multidão aplaudir por ela. Entretanto, o homem também ataca, empurrando Heidi para o outro lado da arena. Felizmente, Flora acorda e a ajuda na luta, mas o homem a estrangula e quebra o pescoço dela. Então, o viking usa suas maçãs para atacar Heidi, mas ela as corta com o seu machado especial. Sem pensar duas vezes, ela decapitou o seu oponente, e a multidão a aplaude com zelo, inclusive os delegados que tanto gostam dela. O presidente Meili se apressa para trazer os delegados para a fábrica, e eles relutantemente o seguem. Lá fora, o comandante Nor atira em seu peito com uma besta carregada com a pequena bandeira suíça, e ri de uma forma demente. Ele se aproxima de Heidi e zomba dela. Quando ele está prestes a acabar com ela, apoia atira nele com o seu rifle, e o pai de Goat Peter toca a buzina para avisar o povo para irem embora. E eles se apressam quando as forças de resistência chegam. Heidi se levanta e retira a pequena bandeira do seu peito. Ela sorri e agarra a bandeira gigante. Então, Heidi caminha em direção a Nor. Ela declara que esta é sua vingança por Goat Peter e pelo povo. O comandante Nor ainda zomba dela, então ela o fura com o mastro da bandeira em seu estômago. A Poi corre para sua neta, mas ela o esbofeteia, zangada
por ele ter mentido sobre seus pais. Antes que o avô possa explicar, ela o abraça com força e lhe diz o quanto ele é importante. Logo em seguida, Reid verifica Clara e a sua amiga informa que Meili foi para o túnel. Na fábrica, os delegados assinam o contrato de exportação com Meili e elogiam as suas realizações. O Dr. Switzgebel o interrompe para notificá-lo de que Reid e a resistência estão chegando. Devido a isso, o presidente Meili diz aos delegados que eles têm que comer o último queijo como forma de celebração, e eles fazem isso com entusiasmo. Depois disso, Reid e a resistência chegam à fábrica e descobrem que o ingrediente secreto do melhor queijo suíço de todos os tempos é o leite das mulheres que eles capturam. O presidente Meili declara confiantemente que elas não podem fazer nada, mesmo que saibam a verdade. Então ele ordena aos delegados, que se tornaram zumbis do queijo, que ataquem a resistência. Os homens atiram neles com armas e os zumbis caem no chão. Enquanto isso, Meili não consegue abrir a porta para escapar, então Reid atira na sua direção. O presidente ri quando ela não consegue atingi-lo, sem saber que Reid mira o tubo de gás perto dele. O vapor bate no rosto de Meili e ele cai da plataforma. Reid agarra a ordenhadeira e a apunhala com sua parte de trás. Ela diz ao Ellie para abrir o dispositivo e o leite flui dentro de Meili, fazendo-o vomitar até explodir. Posteriormente, Reid percebe que os zumbis morderam seu avô, então Apoy comanda a resistência para deixar o local com Reid e as outras mulheres. A neta se despede dele e eles saem da fábrica, deixando o velho para trás. Uma vez que o fazem, Apoy pressiona corajosamente o comando da bomba e a fábrica explode. Todos eles se dirigem aos Alpes, onde se estabelecem com as mulheres resgatadas e o resto da resistência. O pai de Gold Peter diz a Reid que o seu colar já pertenceu à sua esposa, e ele espera que isso a lembre das coisas boas que podem preservar a sua inocência. Reid promete mantê-lo perto do seu coração quando ela for embora com Clara na bicicleta de Gold Peter. No dia seguinte, o Dr. Switzgebel dirige um caminhão carregando o restante do melhor queijo suíço de todos os tempos, mas Reid e Clara bloqueiam a estrada. O médico retorna à condução, planejando atingi-las, mas Clara dispara sua metralhadora contra ele. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.